Shalom, Shabbat Shalom. Nós vamos começar o estudo da Parashá de hoje, dessa semana, em Devarim, Deuteronômio, capítulo de número 31. Nós vamos fazer algumas aqui análises, algumas reflexões, tá? Então, vamos fazer uma oração e assim iniciarmos o estudo de Deuteronômio 31, Devarim. Pai, em nome de Yahushua Hamashia, nós te louvamos por este Shabat, pedimos a Ti, Senhor, grande entendimento das Escrituras, para nos livrar, Senhor, de todo conceito contrário a Ti, de todo conceito humano que vai de encontro a Ti, a Tua vontade. Livra-nos, Senhor, dessas doutrinas de homens que atrapalham a nossa caminhada contigo, e nos traz para perto de Ti, para a Tua vontade. Em nome de Yahushua Hamashia, abre o nosso entendimento. Amém. Bem, nós estamos então estudando Devarim, capítulo 31, e nessa passagem, Moshe já está ali terminando a sua vida, a sua caminhada. Ele já está ali com 120 anos, conforme o versículo 2. E o Senhor pede para que ele chame Yahushua, Josué. E o verso 3 diz que Yahushua, Josué, passará diante de ti, como Yahweh tem falado. Então, aqui em Devarim, Deuteronômio 31, verso 3, vai falar dessa transferência do serviço de Moshe para Josué, para Yahushua. É curioso que o nosso Messias tem o mesmo nome de Josué, o mesmo nome de Yahushua. O nome Josué, o nome Yahushua é o nome completo e tem a sua abreviação que surgiu depois do cativeiro babilônico, que passou a usar também a forma abreviada de Yahshua ou Yeshua. Então, hoje se usa a pronúncia do nome Josué completo, Yehoshua, com o E, o E, Yehoshua, e a abreviação Yeshua. Acredito que nos seus momentos iniciais essa pronúncia era com Yah, já que o nome do Eterno começa com essa expressão Yah, Yahweh. Tanto que a gente fala Aleluia, louve a Yah. Então acredito que no início foi assim, por isso que uso mais essa pronúncia Yahushua, mas hoje em Israel, nesse hebraico vocalizado moderno, então se fala Yehoshua. Bem, e não vamos então aqui entrar em discussão com relação a isso, mas apenas dizer que o Messias e Josué têm os mesmos nomes. E isso é muito interessante, por quê? Porque aqui Moisés passa o serviço, quem vai levar o povo quem vai dar entrada no povo na terra prometida, quem vai tomar posse da terra prometida, quem vai fazer o povo herdar a herança, não é Moshe, é Yahushua, Josué. Então, como o nosso Messias tem o mesmo nome, isso aqui embute uma profecia, que Moisés fez um papel inicial e quem vai completar é o Messias. Então, não é à toa que o nosso Messias tem o mesmo nome de Josué, de Yahushua. Por quê? Porque o nosso Messias é quem vai nos levar para a terra prometida, é quem vai nos levar para a salvação, é quem vai nos levar para a nova terra, quando haverá o novo céu e a nova terra. Então, daí a essa questão interessante desse paralelo entre esses nomes. Infelizmente, no português, quando traduziram, fizeram esta diferenciação e trouxe essa confusão. Então, no português, o nome Josué é Josué e o nome do Messias colocaram Jesus, dois nomes diferentes, sendo que no hebraico os nomes são os mesmos. E aí trouxe essa confusão, as pessoas não conseguem fazer essa associação profética entre Josué e Jesus porque usam nomes diferentes.
mas existe sim esse paralelo profético entre Yahushua e Yahushua, entre Yehoshua e Yehoshua, ou seja, os nomes são iguais. Então há um paralelo aqui, muito forte, profético, no original. Bem, em Devarim, Deuteronômio 31, verso 6, diz: esforçai-vos e animai-vos, não temais nem vos espanteis diante deles, porque Yahweh teu Elohim é que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. Então veja, é importante nós termos cuidado com as nossas emoções. O Senhor está conosco, não vai nos desamparar, mas aqui é uma palavra de que nós devemos nos esforçar, porque tem as pessoas que esperam que caiam tudo de paraquedas do céu, e aqui diz que nós devemos nos esforçar, que nós devemos nos animar. Então, esforçai-vos e animai-vos. Então, você tem que fazer essa ação de se animar. Então, por isso que Shaul diz: alegrai-vos, e outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, nós precisamos exercitar essa questão da alegria, do nos animar, e não depender apenas de estímulos externos. Então, eles estariam aqui entrando em guerra, mas eles deveriam não só se esforçar, mas se animar. Então nós temos que trabalhar as nossas emoções, e isso é muito difícil devido à questão da nossa natureza humana, da nossa inclinação. Então devemos encarar esse desafio de trabalhar. Então animai-vos, não temeis, nem vos espanteis diante deles. Então aqui está o Senhor já preparando o que a gente chama assim psicologicamente essas pessoas para o que elas iriam enfrentar. Então é interessante que muitas vezes a Kehilá, a congregação, não tem preparado as pessoas psicologicamente para enfrentar as batalhas. Elas são iludidas que venham para a igreja, venham para a Kehilá e os seus problemas acabaram. Venham para cá e aí você vai receber tudo de bandeja. E aí quando vem a realidade das coisas, elas entram em parafuso e não entendem por que essas lutas, por que essa dificuldade, e começa a se desanimar, começa a ficar com medo, a se espantar, e aí se desanima. E aqui está dizendo: olha, não é para você se desanimar, é para você se esforçar. Animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, que eram os inimigos que estavam ocupando ali a terra. Porque Yahweh teu Elohim é que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Então, Moshe vai no verso 7 e fala para Yehoshua que ele faria o povo herdar a terra. No verso 8 diz assim: Yahweh, pois, é aquele que vai diante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, nem te espantes. Então veja a insistência disso. E essas palavras serão repetidas pelo próprio Senhor, para o próprio Yahushua, para o próprio Josué, no capítulo 1 do livro de Yahushua de Josué. O próprio Senhor vai tornar a falar com ele e vai falar essas palavras com ele. E aí nós chegamos no verso 9, eu estou aqui sim adiantando, porque nós queremos tratar hoje sobre um assunto muito especial em relação ao papel da mulher no reino, né? Nas atividades do Senhor. E há muito preconceito, machismo contra o papel das mulheres, e nós hoje vamos entrar nisso. Então eu estou aqui avançando em alguns pontos que você pode se aprofundar depois. Mas o verso 9... o verso 11, o verso 12, vai falar, e o verso 26, o 9, o 11, o 12 e o 26, vai falar algo muito interessante sobre a questão da lei escrita. Vai dizer assim, verso 9, e Moisés escreveu esta lei. A gente lê a Torá e não fala ali sobre que Moisés recebeu uma outra lei diferente, que é a lei oral, e outra lei que era a lei que ele ia escrever. O que fala nas escrituras é da lei escrita que Moisés escreveu. Então, e Moisés, Moshe, escreveu esta Torá. Então,
quando o Messias vai se deparar com os questionamentos das pessoas, ele vai para o que está escrito, ele não vai para a questão oral, tradição oral, doutrina de homens. Na verdade, ele até combate. Diz que pelas aquelas doutrinas de homens, eles estavam deixando de cumprir o que estava escrito. É interessante também que o próprio Messias, quando vai entrar em guerra espiritual ali contra Satã, naquela tentação no deserto, ele utiliza do que está escrito. Ele não utiliza de Torá oral, ele diz está escrito. Então aqui no verso 9 vai dizer: e Moshe escreveu esta lei. No verso 11 vai dizer assim, que quando todo Israel vier acampar perante Yahweh teu Elohim, no lugar que ele escolher, lerás esta lei. Então vai passar para o povo esta Torá que foi escrita, não fala da oral. E o verso 12 vai dizer assim, que ter cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. A lei escrita, não está falando nada de oral. E lá no verso 26 diz: tomai este livro da Torá e ponde do lado da arca da aliança de Yahweh vosso Elohim, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então eles criaram, alguns religiosos criaram uma invenção de uma chamada lei oral. E nessa lei oral eles querem explicar aquilo que não está na lei escrita, e às vezes até coisas diferentes do que está escrito, oposto ao que está escrito. Então, temos que ter um cuidado, porque se o Eterno não pediu para que fosse escrito determinados detalhes, é porque aqueles detalhes não eram necessários para serem escritos, ou seja, não era necessariamente ser feito de uma única forma. Então, quando ele fala da franja do manto, e não entra em detalhes como era que essa franja tinha que ser tecida, como era que ela deveria ser feita. Então o que acontece? Aí as pessoas então resolveram definir uma única maneira, e o Senhor não definiu. Então às vezes as pessoas querem colocar uma caixa, um padrão de uma coisa que o Senhor não padronizou. E aí diz assim: olha, então como é que se vai fazer se não está definido aqui? Então a gente tem que fazer conforme a lei oral. Então, porque a lei oral vai preencher essa brecha, ela vai preencher essa brecha, ou ela vai fechar numa caixa aquilo que o Eterno deixou livre. Então temos que ter cuidado com isso, né? Temos que ter cuidado, porque o Messias ele se baseou no escrito, no que está escrito. Foi assim que ele nos ensinou. Então estude sobre isso, pesquise na própria escritura, e você vai ver que a ênfase é o que está escrito. Ok? Então vou estar postando aqui no grupo, no grupo do WhatsApp, e a gente já retorna. Então, retornando. Então, aqui nós falamos sobre essa importância da Torá escrita, né, que é o que está registrado. Além disso, quando o Senhor aqui vai falar sobre esse texto de Devarim, Deuteronômio 31, ele vai falar que o povo, chegaria um tempo que o povo se rebelaria contra o Senhor, praticaria idolatria, seria espalhado entre as nações. E então, o Senhor diz que Moshe deveria escrever um cântico e ensinar esse cântico para o povo de Israel, para que esse cântico alertasse o povo sobre esse assunto da fidelidade, da desobediência e da restauração. Então o Senhor alerta através desse cântico. Então é uma estratégia, né? Porque a música, as pessoas têm uma facilidade de gravar, de aprender. Então tem coisas que você leu em um livro quando você era criança e você não se lembra mais.
Mas tem uma canção que você ouviu como criança e depois nunca mais ouviu, mas se alguém começar a cantarolar o início, você completa. Por quê? Porque a mente tem essa facilidade de aprender o cântico. Então, no versículo 19, o Senhor fala assim para Moshe: agora, pois, escreve este cântico e ensina aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Então, fala que eles, então, quebrariam a aliança e tal. E aí no verso 21, ainda de Deuteronômio 31, verso 21, vai dizer sobre esse cântico: e será que quando o alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra eles por testemunha. Então fala novamente do cântico. No verso 22 diz assim: assim Moshe escreveu este cântico, não ficou só cantado, mas também foi escrito naquele dia, e os ensinou aos filhos de Israel. Esse cântico está no capítulo 32, que é a próxima paraxá, tá? Mas você já pode ler esse cântico. Então nós vimos aqui, e no último versículo desse capítulo, que é o 30, novamente fala deste cântico. Então Moshe falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel até se acabarem. Então é interessante que aí vem falar o cântico no próximo capítulo, que é o próximo estudo. Mas aqui vemos essa estratégia do Senhor trazer um alerta profético, um cântico profético. Então, partiu do próprio Senhor. Não foi Moshe quem inventou. O Senhor falou e ele escreveu e ensinou ao povo este cântico. Então, o Senhor pode fazer isso hoje também. Trazer cânticos proféticos para que venhamos ensinar o povo, passar uma mensagem. Aqui vai ser uma mensagem muito dura, uma mensagem de alerta, de repreensão, né? Então, no próximo nós estudaremos este cântico. É interessante também nós vermos o verso 15 e o verso 16, que vai falar daquele momento em que Moshe e Yahoshua, Moisés e Josué, estão ali na tenda da congregação e o Senhor vai falar com eles. Agora veja como acontece, verso 15. Então Yahweh apareceu na tenda, na coluna da nuvem. Nós falamos muito sobre isso quando estávamos estudando o livro de Revelação, de Apocalipse, o livro de Razon, como a questão da nuvem aí está atrelada à revelação do Eterno, à manifestação do Eterno. Então, vocês que não assistiram, estudem o capítulo 1 do livro de Revelação, acompanhando nossos vídeos, e a gente tem lá a explicação muito interessante sobre isso. Então aqui Yahweh apareceu na tenda da congregação, na coluna da nuvem, e na coluna da nuvem que estava sobre a porta, e a coluna da nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse Yahweh a Moshe. Então o Senhor fala ali através, a voz sai dali daquela nuvem. Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará, prostituir-se-á, indo após outros Elohim, são os ídolos, estranhos na terra, por cujo meio vai e me deixará e anulará e quebrará, no caso, a minha aliança que tenho feito com ele. Então, é interessante que o Senhor alerta aqui e aí pede para que ele, então, escreva esse cântico e ensine ao povo esse cântico. Então aí você pode estar analisando isso depois. Mas o que é que nós queremos hoje destacar? Nós queremos hoje destacar o seguinte, a partir do verso 9, o 9 ao 12. Então, nós vimos no 9 que Moshe escreveu esta Torá, esta lei, a lei escrita, que é o que nos interessa. E deu a quem? Aos Kohanim, aos sacerdotes, aos filhos de Levi, né, da tribo de Levi, que levam a arca da aliança de Yahweh, e a todos os anciãos de Israel. E ordenou-lhes Moshe dizendo, ao fim de cada 7 anos, que é o período da descanso da terra, no tempo determinado, no ano da remissão, então a cada 7 anos, no período da Shemitah, que é o ano sabático, em que a terra iria descansar. Então, naquele tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, então, de 7 em 7 anos, na festa do tabernáculo, no ano que a terra iria descansar, quando todo Israel vier a comparecer perante Yahweh teu Elohim,
no lugar que ele escolher, que a gente agora sabe que era em Jerusalém, em Jerusalém, que o Senhor depois escolhe aquele lugar, ali no monte, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Então iriam fazer aquela leitura. Nós vimos isso quando, por exemplo, Esdras, no tempo de Neemias, então é feita essa leitura da Torá ali ao povo, e ali o povo é ensinado nas escrituras. Verso 12, ajunta o povo. Agora, quem é que deveria participar dessa leitura, desse estudo da Torá? A cada 7 anos aqui, então, é feito essa questão geral, nacional. Ajunta o povo. Então, era uma coisa geral, envolvendo todo o povo. Os homens, as mulheres, as crianças, os estrangeiros que estão dentro das tuas portas. Então, vejam, é geral. Então, é homens, mulheres, crianças, estrangeiros. Então, todos iriam participar dentro das tuas portas. Para que ouçam e aprendam. Então, ouçam e aprendam. Aprendam para quê? Para temer a Yahvé vosso Elohim e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Então, cumprir. Então, eles iriam ouvir, aprender, temer, ter cuidado e cumprir. Ter cuidado, em cumprir a Torá. Então, vemos que a Torá, então, não foi dada apenas aos homens, mas aos homens, às mulheres, às crianças e aos estrangeiros que estão dentro das tuas portas, ou seja, que estão enxertados em Israel, E nós estudamos na Parashá de passada que a oliveira, que é Israel, e os gentios foram enxertados nesta oliveira, eles estrangeiros foram enxertados. Então, a Torá, a lei, também se aplicam para eles. Mas haveria um período de aprendizado, eles precisariam aprender, ouvir, aprender para ter cuidado, para cumprir. Então, um processo. Primeiro eles seriam enxertados, primeiro eles seriam salvos no Mashiach, no Messias, depois eles aprenderiam. Então é isso que a gente vai ver depois, na segunda parte do estudo, falando então dessa questão dos estrangeiros. Já que já estamos falando, vamos focar nessa parte dos estrangeiros, então depois nós vamos para a parte da mulher, que é o foco principal hoje que queremos chamar a atenção. Então, trazendo essa questão do estrangeiro, há um ensino então que a Torá, hoje para aqueles que servem ao Messias, a Torá só é interessante para os judeus que servem o Messias. Para os gentios que servem o Messias, não importa a Torá. Isso está errado. Então, qual é o problema? O problema era que havia um grupo, naquela época dos apóstolos, dos emissários, que estavam querendo dizer que a salvação vinha pela Torá. Primeiro eles precisavam cumprir toda a Torá para então eles serem salvos. E aí eles vão ser ensinados, não é assim, nem conosco é assim, nem conosco os judeus é assim. Nós somos salvos pelo favor merecido. Agora, nós fomos salvos e aí nós não vamos tornar-nos rebeldes. Então, nós vamos aprendendo a obediência e vamos cumprindo a Torá por amor. Aquele que me ama, cumpra com os mandamentos. Então, nós vamos cumprir por amor. Mas primeiro somos salvos pelo Messias, eles nos deram o Arracodas. Nós participamos então da nova aliança, que diz que a Torá seria colocada no nosso interior, escrito no nosso coração. E diz que o Senhor poria ainda entre nós a sua arua, o seu espírito, e faria com que andássemos nos seus mandamentos. Então, é uma ação do Senhor. Então, primeiro vem a regeneração, o gerar de novo, nascer de novo, e a Torá colocada dentro do nosso coração, escrita no nosso coração, é colocada dentro de nós a Arua Hakodesh, e aí o Senhor faz com que andemos nos seus mandamentos. Então é interessante que Atos 15, verso 1, fala desse problema, que as pessoas queriam dizer, tinha um grupo que queria dizer que a salvação vinha pela lei. Então nós vamos ver isso agora nesse próximo áudio aqui no grupo do WhatsApp. Deixa eu estar postando aqui.
Então, retornando, então vamos para Atos 15, verso 1. Então alguns que tinham descido da Judá, da Judéia, ensinavam assim aos irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Então, para eles, a salvação era por meio da circuncisão. Se não fizesse circuncisão, não fizesse cumprimento da Torá, eles não poderiam então ser salvos. Então achavam primeiro que tinha que fazer tudo aquilo ali para depois se salvar. Então não é bem assim. Olha o verso 5, em Atos 15, verso 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido no Messias, se levantaram dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar que guardassem a lei de Moisés. E a gente viu lá em cima, necessário para quê? Para serem salvos. Primeiro eles precisavam circuncidar, cumprir a lei de Moisés, para depois ser salvo. Aí os discípulos vão dizer, não é assim, não é assim nem conosco os judeus. Então, Pedro vai dizer no verso 11, mas cremos que seremos salvos pelo favor imerecido do Senhor Yahushua HaMashiach, nós judeus, como eles também, ou seja, os gentios também, tanto nós como eles seremos salvos pelo favor merecido. E aí, Kefa passa isso, que a salvação é pelo favor merecido. Agora, isso não quer dizer que depois da salvação, depois de sermos resgatados pelo Messias, vamos ficar sendo desobedientes ao Senhor. Então, Jacó e Tiago vai dizer no verso 19, 20 e 21, em Atos 15, 19 a 21. Por isso julgo que não se deve perturbar, porque o povo estava perturbando com esse negócio, estava trazendo uma perturbação. Então não se deve perturbar aqueles que dentre os gentios estão fazendo Techuvá Elohim. Então as pessoas que estão fazendo a Techuvá Elohim é um processo. Então ela vai aprendendo as coisas ao pouco, não pode ser com perturbação. Senão a pessoa vai embora, larga tudo. Verso 20. Mas escreva-lhes que se abstenha das coisas contaminadas dos ídolos, então das coisas que eram sacrificadas aos ídolos, para não comer das coisas sacrificadas, da fornicação, do que é sufocado, ou seja, da carne de animal sufocado, que morreu sufocado, e do sangue. Então não se alimentar de sangue. Então é colocado essas condições iniciais para eles irem exercitando, mas não é que era só isso, ou seja, que aí eles podiam matar, que eles podiam roubar, que eles podiam profanar o nome do Senhor, que eles podiam dar falso testemunho. Não é isso. Isso aqui é um início de uma caminhada que vai trabalhar muito em coisa de comer. Não comer o sangue, que muitos deles estavam acostumados a comer, gostavam. Então, isso ia ser um trabalhar na pessoa, comer coisas sufocadas. Eles comiam então antes, mas agora não. Então eles iam começar a exercitar disciplina. Antes eles comiam coisas sacrificadas aos ídolos, agora eles tinham que se segurar, não fazer. Então isso ia criando neles uma disciplina. Então veja que das 4 coisas, 3 estavam envolvendo a questão de comer. Então para criar ali uma disciplina. E o verso 21 vai dizer, olha, então vamos escrever isso porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem ensine, e cada sábado é lido o que? É Moshe, a Torá, na sinagoga. Então eles esperavam que a cada sábado eles iam aprendendo cada paraxá, cada parte da Torá, e ao longo de um ano eles então teriam um conhecimento melhor da Torá para então agradar o Pai em obediência. Então não seria com a perturbação, não seria como uma coisa de vez. Olha, você tem que fazer isso aqui para depois você ser salvo. Não. Você é salvo pelo favor merecido de Elohim através de Yahushua HaMashiach. Agora, cada sábado, Moshe vai ser lido em cada cidade. Então, eles vão se expor e vão aprender. E nós já estudamos isso quando estudamos a Torá e mostramos que no livro de Atos mostra várias vezes que os gentios frequentavam as sinagogas e ali eles aprendiam a Torá. Vimos vários textos sobre isso, não é o nosso foco de hoje, mas para mostrar que os gentios eles iriam aprender a Torá, mas com um passo a passo. E nós vimos aqui na Torá também que a cada 7 anos a Torá toda era lida ali na festa de tabernáculos. Então é importante entendermos isso. E aí nós vamos ver, será que
é previsto então duas Torá, uma para o gentio, outra para o judeu que crê no Senhor, como é que as escrituras falam isso? Então vamos para Êxodo. Êxodo, que é o Shemot 12, o verso 48 e 49, diz assim: porque se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar o Pêssar ao Senhor, a Páscoa, o Pêssar ao Senhor, seja circuncidado todo homem, e então chegará a celebrá-la, e será como o natural da terra. Então não vai ter diferença entre o judeu e o gentio se o gentio abraçar a fé. Mas nenhum incircunciso comerá dela, do sacrifício de Pêssar. Uma mesma Torá, uma mesma lei, haja para o natural e para o estrangeiro que estiver entre vós, peregrinar entre vós. Então, os zambujeiros que foi enxertado na oliveira, ele não vai beber de uma outra seiva, vai beber da mesma seiva. É a mesma Torá. A mesma Torá é para o ramo natural como para o ramo enxertado. Não tem duas seivas, é uma seiva só. Tá? Então, em Números, Bemidbar 9:14 também vai falar isso. E quando um estrangeiro peregrinar entre vós, que estiver dentro de vós, no vosso meio, então, imagine aqueles que estão enxertados, né? E também celebrar o Pêssar ao Senhor, segundo o estatuto do Pêssar, da Páscoa, e segundo o seu rito, assim o celebrarás. O mesmo estatuto haverá para vós, assim para o estrangeiro, como para o natural da terra. Então não vai haver duas Torá. É uma seiva só. Então aquela seiva é para o ramo natural e é para o estrangeiro. Nesta palavra que nos alimenta, que nos sustenta. Vamos também em Número, Bemidbar 15, verso 14 a 16. Então, Números 15, do 14 ao 16. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, ou que estiver no meio de vós, nas vossas gerações, então nos futuros, e ele apresentar uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, a Yahweh, então o estrangeiro também poderia então oferecer ali, levar uma oferta para ser queimada ali em holocausto. Quem faria esse sacrifício seria os Kohanim, os sacerdotes da casa de Arão. Mas eles poderiam também levar para que esses sacerdotes oferecessem por ele. Da mesma forma que Israel fazia. Então não era proibido isso para um estrangeiro. Tanto que no livro de Flávio Joséfos, conta que Alexandre o Grande, ele foi também e foi oferecido ali sacrifício ao Eterno, né, levado ali por Alexandre o Grande. Então é interessante vocês analisarem isso lá no livro Flávio Joséfos. Então o estrangeiro também poderia fazer. Como vós fizerdes, assim ele fará. Então havia também a mesma prescrição. O verso seguinte, que é o verso 15, o capítulo 15, verso 15 de Números diz: um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina. Imagine para o que está enxertado. Por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Então isso é estatuto perpétuo. É um mandamento do Senhor perpétuo. Como vós, assim será o peregrino perante Yahweh. Então não há acepção de pessoas. Por isso que Kefa vai dizer para Cornélio, que era um gentil, que Elohim não faz acepção de pessoas. Aí agora vem o verso 16, que é muito importante. Então, Números 15 e 16. Uma mesma Torá e um mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que estiver entre vós, que peregrinar entre vós. Então, o zambujeiro enxertado, ele bebe da mesma seiva, é a mesma lei, a mesma Torá. Só que não é a Torá que salva, não salva nem os judeus, nem os gentios. Somos salvos pelo favor merecido. Mas eles vão aprender e eles vão obedecer por amor, exercitando a obediência ao Senhor. Porque o Senhor não veio anular a lei. Como ele disse, não vinha anular a lei. E o próprio Paulo diz em Romanos que anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. Então, nada de a lei ter sido abolida. Ela só não é a tábua de salvação.
Nossa salvação é através da nossa imuná fé em Yahushua HaMashiach, pelo favor merecido de Elohim. Bem, em Vaikra, em Levítico 24, versos 21 e 22, então Levítico 24, 21 e 22 diz assim: quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem será morto. Então aqui estava falando da pena de morte dentro daquela dentro da Torá, então dentro da sociedade quando se aplica a Torá. Aí agora vinha o verso seguinte: uma mesma Torá tereis, assim será para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou Yahweh vosso Elohim. Então eu mostrei aqui vários textos que diz que haveria uma mesma Torá, uma mesma lei, tanto para o natural como para o estrangeiro. Então é assim que cremos, e é assim que é o que está escrito. E aí, é claro, muitos não se acham que os gentios que abraçaram a fé no Messias continuaram sendo da árvore lá no zambujeiro. Não, elas foram enxertadas na oliveira. Então agora é tratado como natural. Olha o que diz Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. E se sois do Messias, será que você é? Então, se sois do Messias, também então sois descendência de Abraão. Então, como é que são chamados descendentes de Abraão? Hebreus. Então, se você é do Messias, você também é hebreu, você também é um descendente de Abraão. E herdeiro conforme a promessa. Então, não é que não faz de conta que é verdade. É tão verdade que você é um hebreu, que você é herdeiro. É algo tão legal, tão real, tão verdadeiro. Não é uma poesia. É algo real, que você é herdeiro conforme a promessa. Se você está no Messias, é do Messias, então você é enxertado na oliveira, então aí você passa a fazer parte da oliveira que está segurado lá na terra pela raiz. Não é você o ramo que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a ti. Então, entre a raiz lá estão os patriarcas, está lá Abraão. Então, descendemos de Abraão, bebemos dessa seiva que vem de lá, e então participamos da raiz. Então, vou estar postando aqui. E retornando, vamos para Efésios. Também Shaul que escreveu. Efésios capítulo 2, verso de 12, 13 e 16. Você pode ler todo, mas vamos ler esses três aqui. Efésios 2, 12. Falando para os gentios. Naquele tempo, estavas sem o Messias, separados da comunidade de Israel. Então você estava separado da oliveira, mas agora você faz parte da comunidade de Israel. Então você sabia que você é hebreu? Que você está no Messias, é descendente de Abraão. E você é herdeiro conforme a promessa. Então você é um hebreu. Você sabia que você agora faz parte da comunidade de Israel? Porque existem várias comunidades aí. Comunidade A, comunidade B, comunidade C. Mas nós que estamos agora no Messias, antes nós estávamos separados da comunidade de Israel. Agora nós fazemos parte, sabe de qual? Da comunidade de Israel. Antes estávamos estranhos às alianças das promessas. Então vocês estavam estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Elohim no mundo. Mas agora, no Messias Yahushua, vós que antes estavas longe, lá no zambujeiro, já pelo sangue do Messias chegaste perto. Então vocês foram enxertados na oliveira, então agora estão participantes da comunidade de Israel. E o verso 16, muito interessante, diz assim: pelo madeiro reconciliar ambos com Elohim em um só corpo. Então é uma só oliveira, tá? Matando no madeiro as inimizades. O verso 15, né, que eu pulei aí, que é mal traduzido como dizendo que foi abolido a lei, que a lei era inimizade. A lei de Elohim não é inimizade. Isso aí é uma má tradução, nós já estudamos isso em outro texto. Inimizade é obra da carne, e a lei não é obra da carne, é uma obra de Elohim. Então isso é uma má tradução. Sabemos que é a inimizade que o povo criou deturpando a lei. Por isso que Shaul diz:
que a lei é boa para aquele que faz bom uso, boa aplicação da lei. Então, já estudamos isso no estudo, sugiro a você a estudar, né, o nosso estudo aí sobre a Torá. Bem, e aí nós vemos isso, que o estrangeiro foi enxertado na oliveira. Nós estudamos isso no estudo passado, em Romanos 11, mas vou só chamar aqui 4 versículos. Romanos 11, 17 e 18. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, uma oliveira brava, foste enxertado em lugar deles e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. O verso 23 e o 24 de Romanos 11. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, os ramos que foram quebrados, serão enxertados, porque poderoso é Elohim para os tornar a enxertar, porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, oliveira brava, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Então, nós estamos falando aqui que tanto o ramo natural, que estão na oliveira, como o zambujeiro enxertado, eles bebem de uma mesma seiva. E vemos esse paralelo lá, falando sobre a Torá, que há uma mesma Torá para os dois. Tá? E aí nós chegamos em Apocalipse, na verdade o livro de razão, de revelação, capítulo 14, verso 12, vai mostrar que os gentios, aqueles que servem ao Messias, tanto gentios como os judeus, sejam, se eles são os santos, os kadoshim, eles guardam os mandamentos e a fé no Messias. Não é só a fé no Messias, é guardar os mandamentos também. Então, em Apocalipse, livro de Revelação, 14, verso 12, diz assim: aqui está a paciência, a perseverança dos santos, dos kadoshim. Então, sejam eles gentios, judeus, se são santos, são kadoshim, são separados, aqui está a perseverança. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Elohim e a fé em Yahushua. Então, a fé em Yahushua não anula os mandamentos de Elohim. Anulamos, pois, a lei pela fé de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Então, aqueles que são kadosh, que são santos, ou seja, que estão separados pelo Senhor, servem ao Messias, servem a Elohim, eles guardam os mandamentos de Elohim e a fé em Yahushua. Isso é o que está em Apocalipse 14, 12. Ok? Então aqui nós tratamos sobre essa questão dos estrangeiros, mostrando que a Torá é para os descendentes de Abraão fisicamente, como aqueles que são descendentes de Abraão pela fé no Messias. Então a Torá é uma só. Tá? Bem, e agora nós vamos entrar então no assunto que a gente destacou para hoje, que é a questão das mulheres no serviço ao Eterno, para com as boas notícias, boas novas, para com o reino de Elohim, para com a Torá. Então nós vamos estar estudando isso agora. Deixa eu estar postando aqui primeiro no grupo. Bem, então vamos retornando aqui para o nossa paraxá. Então queremos destacar hoje essa questão aqui com relação às mulheres. E aí nós vamos para o livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 31, o verso de número 12. Então vamos para Devarim 31, verso 12. Vamos lá.
Então, diz assim o verso 12: ajunta o povo, os homens, as mulheres, as crianças, os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam a Yahweh vosso Elohim, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta Torá. Então, as mulheres, elas podem e devem aprender a Torá, aprender para poder temer e praticar. Isso eu estou trazendo porque existem linhas ortodoxas do judaísmo, e algumas pessoas que creem no Messias muitas vezes embarcam nas coisas sem analisar, que coloca que as mulheres não devem então participar do estudo da Torá, não podem participar de uma yeshuvá, de uma escola de ensino da Torá. Então nós não entendemos desta maneira. Pela própria Torá diz aqui que elas devem ouvir, devem aprender, devem ter cuidado, devem temer a Yahweh e devem ter cuidado para fazer conforme as palavras desta Torá. Então elas precisam serem ensinadas, como está aqui. E aí nós vamos avançar mais nisso. Será que então, primeiro ponto, elas devem estudar a Torá, não há dúvidas. Agora, será que elas podem ensinar a Torá? Então, é claro que elas podem, mas também alguns grupos vão proibir as mulheres de ensinar. Alguns grupos que creem no Messias vai até usar uma péssima tradução do texto de Paulo para proibir as mulheres ensinarem, dizendo que as mulheres têm que estar caladas, que as mulheres não podem ensinar na congregação, na Querrilá, na igreja, que elas têm que estar caladas. Então, a gente, mais à frente, vamos estudar esse texto de Shaul, esse texto de Paulo. Mas agora nós vamos dar sequência aqui à Torá e vamos ver como isso está equivocado de proibir a mulher ensinar. Então, o Senhor aqui estabelece isso, mas aí agora nós vamos para uma outra parte da Torá, muito importante, para as pessoas entenderem sobre o papel da Torá. A Torá, ela era aplicada em Israel pelos Kohanim, pelos sacerdotes, que os sacerdotes aplicavam, ensinavam também, mas não eram só eles. Havia um outro grupo também que aplicavam a Torá, aplicavam a lei e ensinavam, traziam ensino, porque ao aplicar também traziam um ensinamento com base na Torá, com base na lei. Esse outro grupo são os juízes. Tá? São os juízes. Então, para a gente entender um pouco, vamos para Devarim, Deuteronômio, capítulo 17, é muito importante você entender isso, capítulo 17, do verso 8 ao 12, para entender o papel do juiz. Por que nós vamos trazer isso? Porque a Torá vai falar aqui sobre juiz, e no livro de Juízes vai falar sobre uma juíza chamada Débora. Isso é na forma como a gente usa hoje, mas é Débora. Então, Débora, ela foi uma juíza. Então as pessoas vão confundir, achar que ela foi uma juíza como as juízas de hoje. As juízas vai ali no fórum, tem aquela juíza ali que não tem nada a ver com a questão espiritual, que ela tem a ver ali com a questão civil, não tem nada a ver com o espiritual. Só que a lei de Israel, a Torá, que foi dada ao povo, ao nosso povo, a nós, ela é uma lei completa. Ela é espiritual, principalmente, ela é espiritual. O próprio Paulo diz isso. A lei é espiritual. Lá quando ele escreve, ele diz, a lei é espiritual. Então, entendemos que a lei é espiritual. E uma das pessoas que vão aplicar a lei, a Torá, são os juízes. E aí nós vamos analisar agora. Então a gente vai entender direito qual era o trabalho de Débora. Então o trabalho de Débora não era só como a juíza hoje, ou seja, que não tem nada a ver com o espiritual. O trabalho de Débora tem a ver também com o espiritual. Nós vamos ver aqui em Devarim, Deuteronômio 17, do verso 8 ao 12. Vamos lá? Diz assim: quando alguma coisa te for difícil demais para você julgar,
entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, entre questões de litígios nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolher Yahweh teu Elohim. Então vocês têm dúvidas com coisas com base na Torá, vocês vão subir ao lugar que escolher Yahweh Elohim. E irão procurar quem? E virão aos Kohanim, Leviim, os sacerdotes levitas, e ao juiz que houver naqueles dias. E aí você vai o quê? Consultar, você vai perguntar, você vai questionar. Inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo. Então, quem vai dar a explicação daquela sua dúvida vai ser, então, o juiz e também os sacerdotes levitas. Então, pode ser os sacerdotes levitas, como também o juiz. Então, vemos aqui que esses dois grupos, eles poderiam tirar as dúvidas com relação à Torá, com relação à lei. Então, para eles tirarem as dúvidas, eles tinham que estudar muito a lei, para não dar furada, não se atrapalhar, não se confundir. Então, para falar corretamente. Então, eles tinham que estudar muito a Torá, a lei, e aí eles tinham capacidade para anunciar, para ensinar com base na Torá, tomar as decisões. E isso, uma das tarefas desse eram dos juízes. O verso seguinte, que é o 10. E farás conforme o ordenado, o mandado da palavra que te anunciarem no lugar que escolher Yahweh. Então, o que o juiz disser, você tem que obedecer. Então, você deverá obedecer o que o juiz diz. Agora, imagina. Nós aqui estamos pensando aqui, mas há na palavra um registro de uma mulher que foi juíza sobre Israel. Foi Débora. Então, Débora estudava muito a Torá, que uma juíza que não conhece a lei não é juíza. E não tem como ser juíza. Então, Débora era uma grande estudiosa da Torá, da lei, a ponto de agora ela ocupar o papel de uma juíza. Então as pessoas iam até ela diante de dúvidas, diante de questões. E aí, o que era que ela dissesse como juíza, aqueles homens ou mulheres, quem fosse, tinha que obedecer conforme o mandado. Então, irmãos, essa história de que a mulher não pode ocupar uma posição de trazer uma palavra de direção, então, essas pessoas não conhecem as Escrituras. Não conhecem as Escrituras porque não entendem. As mulheres podem sim. E aqui vemos que Débora, quando a gente for ler o texto, a gente vai ver que Débora ocupava essa função. Então, quem define o que era a função de juiz não é o pastor. Quem define o que é a posição do juiz não é o teólogo. Quem define a posição do que era o juiz dentro das Escrituras são as próprias Escrituras. O próprio Eterno determinou aqui na Torá qual era o papel do juiz. Então, para a gente saber o que é que Débora fazia, precisamos entender aqui o que é que o juiz tinha que fazer, o que é que o povo tinha que fazer com o juiz. Então, Débora, então, era uma juíza, ela falava, então, a pessoa tinha que fazer conforme o mandato da palavra que te anunciarem no lugar que escolher Yahweh, e terás cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem. Então, fazia parte do papel do juiz, não só julgar a causa, mas também ensinar, e aquilo deveria ser obedecido. Então, esses juízes tinham que conhecer muito a Torá e tinham que ter ali muito da Ruach HaKodesh, do Espírito do Senhor, da direção do Senhor, para poder ensinar corretamente. Então, nós vemos aqui que a mulher pode ensinar a palavra, pode sim. Tanto é que Débora era juíza. Aí juíza ensinava, ou então você não conhece o que é o juiz dentro da Escritura. Então, vá ler a Torá. O povo perece porque falta conhecimento da Torá. Então, terás cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem. Agora, veja o que diz o verso 11, para não restar dúvida. Conforme ao mandato da Torá que te ensinaram. Então, o juiz ensina a Torá. Ensina a Torá. Está lá a palavra Torá.
conforme a ordenança da Torá que te ensinaram, não é da cabeça dele, não é invenção, é da Torá. Ele vai ensinar a Torá, e conforme ao juízo que te disserem, farás. Da palavra que te anunciarem, não te desviarás. Então, quando Débora, como juíza, ensinava a palavra, ensinava a Torá e dava ali a direção, eles tinham que cumprir. Ah, mas é uma mulher e eu sou um homem. Não tinha conversa. Tinha que cumprir, não podia se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Agora veja o verso 12, de Deuteronômio 17, 12. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvido aos sacerdotes, que está ali para servir a Yahvé Elohim, nem ao juiz, este homem morrerá e tirará o mal de Israel. Então, se o homem se soberbecesse ali contra Débora, porque ela era juíza, eu não vou. Uma mulher querendo me ensinar a Torá, não vou. Tá doida? Não, ela tá doida, não vou não. Aí o que acontece? Ele iria morrer, ele ia ser morto. E assim tirarás o mal de Israel. Então, muitas pessoas não entendem qual é o papel de Débora. Acho que a juíza é só uma pessoa de autoridade. Era uma pessoa de autoridade, como a juíza hoje. Mas aqui não era só pessoa de autoridade, não era uma lei só civil, era a Torá. E ela ensinava a Torá. E ela trazia sentenças com base na Torá. E ela trazia ensinamentos com base na Torá. Esse é o papel do juiz. E quem definiu isso? O próprio Eterno, aonde? Na própria Torá. Então, quem está dizendo que está voltando para a Torá, estão humilhando as mulheres, proibindo as mulheres de falar na congregação. Por isso que Shaul nunca poderá ter dito que as mulheres estivessem caladas, que não era permitido a mulher falar, conforme a lei diz. Porque conforme a lei diz, e foi cumprido em Israel, em Débora, a mulher pode não só falar, mas ela pode julgar e ela pode ensinar a Torá. E o ensinamento que ela trouxer como juíza não pode ser desobedecido, tem que ser cumprido a obediência, porque ali é uma função, e se desviasse, morreria. Então vamos esclarecer estas situações. Deixa eu estar postando aqui. Então, nós vimos aqui o papel do juiz. Há um outro texto também em Deuteronômio, Devarim, capítulo 16, verso 18 e 19, que fala lá do juiz. Diz assim: nomeiem juízes e oficiais para cada uma das suas tribos em todas as cidades que Yahvé, teu Elohim, lhe dá, para eles julgarem o povo com justiça. Então, tinha que julgar com base na Torá. Então, tinha que entender muito da Torá. Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Então a Torá vai orientar que o julgamento do juiz em Israel tinha que ser correto, de acordo com a Torá, de acordo com a justiça. Então tinha que conhecer muito a Torá. Então tem que estudar, a mulher tem que estudar muito também a Torá, como Débora foi. Estudou e a ponto de se tornar uma juíza. Aonde está isso? Está no livro de Juízes. Juízes, capítulo 4, o verso 4 e o 5. Você pode estudar a história toda, mas vou ler aqui só os dois versículos. Capítulo 4, o versículo 4 e versículo 5. E Débora, mulher profetisa, então ela era profetisa, ela ensinava a palavra, ela chamava a pessoa de volta à Torá, porque o papel do profeta é esse. O papel do profeta não é a adivinhação. O Senhor até trazia a revelação do que aconteceria, mas o principal papel do profeta era trazer o povo à obediência à palavra, à Torá, que era a palavra que o Senhor tinha dado. Então o Senhor tinha dado a Torá, muitas pessoas desviavam, o Senhor levantava os profetas para chamar de volta. Então o Senhor usava, trazendo ali palavra.
E a profetisa, ela ensina, a profetisa, ela fala. Então, como é que a mulher tem que estar calada? Se no Novo Testamento próprio diz que o Senhor derramaria o Espírito dele, a Ruach, sobre toda a carne, e os servos e as servas profetizariam, e fala lá dos homens e das mulheres, e profetizariam. Então, como é que a mulher profetiza calada na igreja? Então, aqui, nós vamos chegar lá nesses textos confusos, mas vamos esclarecer aqui. Então, Débora, ela é uma mulher profetisa, ela falava a palavra, ela trazia a palavra. E ai daquele que não cumprisse. Diz, é mulher, não vou ouvir não, que a mulher tem que estar calada, quem tem que falar é o homem. Então o Senhor usa quem Ele quer e diz que derramaria da sua rua sobre toda a carne, sobre os homens, sobre as mulheres, sobre os servos, sobre as servas, e eles profetizariam. Então não tem o seu gosto, é o projeto do Eterno. Então diz assim: e Débora, mulher, para deixar bem claro, é mulher, mas é profetisa, profetisa do Senhor, mulher de Lapidote, julgava, ela era uma juíza, ela julgava Israel naquele tempo. Então ela julgava, ela fazia aquilo que a gente acabou de ler lá na Torá. E aí esse julgar não é só sentença, mas ensino da Torá. E qual era o instrumento dela de trabalho? A escritura. E quando ela tratava e alguém estava errado, ela dizia na cara: você está errado, a Torá não diz assim. E aí ela explicava a Torá para aqueles homens. Então, irmãos, não venham dizer que na nova aliança, com o Messias, as coisas ficaram piores para as mulheres. Porque, pelo contrário, o Messias, todo o trabalho dele com aquelas mulheres. Quando o Messias ressuscitou, poderia ter mandado as boas novas, anunciar as boas novas, a pregação da ressurreição, homem. Mas ele mandou, foi Miriam de Magdala, Maria Madalena. E quando Maria Madalena anunciou que o Messias tinha ressuscitado, as boas novas da ressurreição, ela pregou para eles, eles não acreditaram. Será que o Messias não sabia disso, que eles não iriam acreditar? Sabia, porque ele sabia. Agora, e por que? Se ele sabia, por que mandou? Se sabia que aqueles homens não iam acreditar no que aquela mulher ia dizer? Porque depois, quando ele apareceu para aqueles homens, eles viram que eles estavam errados. E que o Senhor tinha aparecido para ela e que tinha mandado ela anunciar. Então, a primeira pessoa a ser uma apóstola, uma emissária, uma enviada para anunciar as boas novas da ressurreição foi uma mulher. E ela não foi acreditada. Só foi acreditada depois, quando o Senhor apareceu. Então o Senhor fez isso para mostrar para aqueles homens que eles, a partir daquele momento, passassem a dar valor no que as mulheres dissessem, o que as mulheres ensinassem, o que as mulheres pregassem a respeito dele. Foi uma grande porrada que o Senhor trouxe ali no meio dos seus talmidim. Infelizmente, muitos hoje, quando leem, têm um véu nos olhos e não enxergam, porque o El deste século, o poder deste século, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos. O incrédulo não está lá só lá fora, não. O incrédulo é aquele que não crê. E eles ali estavam sem crer no que a mulher estava dizendo. Então tem muitos hoje que não quer dar crédito, porque é mulher, quer fazer calar a voz da mulher. E por isso fica fazendo o papel do diabo, porque quando a mulher e o homem pecaram no Éden, o Senhor disse para a mulher que haveria uma inimizade entre ti e a serpente, por inimizade entre ti e a mulher, falando com a serpente, que haveria uma inimizade entre a serpente e a mulher. E muitas vezes a serpente usa quem para prejudicar a mulher nessa inimizade? Usa muitas vezes o próprio homem para prejudicar a mulher. Então nós temos que entender o que o Messias fez, ensinou. Então Débora era mulher, está bem claro o texto, profetiza, e ela julgava Israel naquele tempo. Agora veja Juízes 4, verso 5. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo.
ela assentava-se. Esse assentar nas escrituras é papel também de trazer ensino. Quando você vai estudar nas escrituras, o assentar é para ensinar. Tanto quem ensinava como quem aprendia fazia isso sentado. Nós podemos, quando você agora lê o Novo Testamento, abrir Radachá, que você vê lá que o Messias se sentou e começou a ensinar. Ele se assentou e começou a ensinar. Aí você vai entender o que é que Débora aqui fez também. Ela se assentava, ela se estabelecia naquele lugar e naquele lugar ela exercia juízo. Então, o que é esse juízo? Aí nós vimos lá na Torá, que ela tratava das questões com base na Torá e ensinava com base na Torá. Então, nessa época, irmão, não tem rabino. Rabino surge depois de Babilônia, sabia disso? Rabino, o termo rabino, que as pessoas usam rabino como mestre, essa função de rabino, ela vem na Babilônia, da Babilônia para cá, que aí veio o rabino. Então, nessa época de Débora, não tinha rabino. Então, Débora aqui estava fazendo o papel que nem muitos rabinos hoje fazem. Era o papel que Débora fazia. Superior de rabino, porque ela era juíza. Ela não só ensinava, mas ela sentenciava. Então é importante entendermos isso. Aí hoje tem aquelas pessoas que dizem, não, a mulher não pode ser rabina. Quer dizer, Débora pode ter sido juíza e julgar e ensinar a Torá. Mas hoje, ser só ensinar a Torá, a mulher não pode. Veja que incoerência. E muitas pessoas seguindo o Messias, embarcando nesse ensino de Shedim, de demônio. Então, vamos ficar com a palavra. Então, em Atos, capítulo 2, versos 17 e 18, fala ali da mesma profecia de Joel. O Senhor falou lá para Joel, e Kefa aplicou isso para a congregação dos que creem no Messias. E acontecerá nos últimos dias, diz Yahweh, que derramarei da minha arua sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Não serão só os filhos, mas as filhas, então as mulheres. Vossos jovens terão visões e sonharão os vossos idosos. Até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei da minha arua naquele dia, profetizarão. Então, se profetizar, vai falar. Então, a mulher pode profetizar naquele lá? Pode. Agora, o que é que Shaul disse? Que quando a mulher for profetizar na congregação, que ela use o véu. Então, como é que depois ele pode dizer que a mulher esteja calada, que não é permitido a mulher falar? Tá alguma coisa errada nessa outro texto aí. Se ele disse que a mulher pode profetizar, ele não podia nem proibir. Porque o Senhor disse que ele ia derramar a arua, ia fazer a mulher profetizar, ele ia fazer o quê? Botar um tampão na boca da mulher, uma fita adesiva, nem naquela época tinha. Amarrar uma mordaça, se a arua racó deixar de ser derramada. Então, tem coisas erradas. Então, quem é que ensinava a palavra na época antiga? Era rabino? Não, eram os profetas. Ele trazia um ensinamento como Yeshayahu, Isaías, como Eliarro, Elias, e assim sucessivamente. Era eles que traziam a palavra, lembram? E a mulher também podia ser profetisa, como Débora. E no Novo Testamento proíbe, bota uma mordaça na mulher, não pode ser profetisa? Não, está aqui. O cumprimento da palavra, e Kefa, Pedro, disse que aquilo estava se cumprindo naquele dia, ali de Shavuot, de Pentecostes. E o próprio Shaul também vai dizer, em Lucas 2:36, havia uma senhora bem velhinha que era profetisa. Diz assim, Lucas 2:36, quando o Messias nasceu, foi levado lá no Beit Hamikdash, no templo, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Femuel, da tribo de Azé, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Então, o Messias, na época do Messias, quando nasceu, tinha também profetisa, como Ana. Mas só ela, e depois não teve outras? Teve também, nós vamos ver. Um momento.
Então vamos lá. Então, em Atos 21, vamos para Atos 21. Atos 21, verso 8 e verso 9. Atos 21, verso 8. E no dia seguinte, partindo dali Shaul, Paulo, e nós com ele estávamos. Chegamos a Cesareia, e entrando em casa de Felipe, o evangelista, o anunciador das boas notícias, que era um dos 7, ficamos com ele. E ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Elas eram profetisas, elas profetizavam. Então, para elas profetizarem naquele lá, elas falavam. Então, não é proibido a mulher falar, ensinar, trazer uma profecia, uma direção, uma palavra profética, de correção, de exortação. O que é a profecia? Traz correção, traz exortação, traz direção. Então, aqui nós temos esse caso bem claro aqui sobre essa questão da profecia. E é interessante nós também entendermos que em 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso 5, Shaul vai falar: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem o véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse raspada. E ele vai orientar para que ela use o véu. Então a mulher pode profetizar? Pode. Agora teria que estar com o véu. Então essa foi a orientação de Shaul. Como é que nessa mesma carta, no capítulo 11, ele vai falar que a mulher não deve profetizar sem o véu? E vai chegar no 14 e dizer: conservem-se as mulheres caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei determina. Aonde que a Torá diz que as mulheres tinham que estar caladas? Péssima tradução esse texto. Nós vamos estudar esse texto. Mas já estamos mostrando de cara que, se fosse verdade isso aqui de Paulo, ele estava tendo problema mental. Ele estava tendo dupla personalidade. Uma hora ele dizia que a mulher não podia profetizar sem o véu, e aí vai orientar para usar o véu. E aí depois, logo no capítulo 14, isso foi no 11, no capítulo 14 ele vai dizer que a mulher tem que estar calada. Então, meu irmão, se ela vai estar calada, então fez uma confusão aqui. Então a mulher pode profetizar ou tem que estar calada? A Ruach HaKodesh vai vir sobre os filhos e as filhas vão profetizar ou não? As servas vão profetizar ou não? Tem que estar calada. Então, vemos aqui uma grande tradução muito mal feita. Também a gente vai ver algo parecido disso em Timóteo, que diz em 1 Timóteo capítulo 2, verso 11 e 12, nessa versão traduzida horrível, diz assim: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não é permitido que a mulher ensine. Quer dizer, a situação da mulher no Novo Testamento piorou, ela não pode ensinar. Então a palavra profética traz o que, irmão? Se não for um ensino do Senhor, a direção do Senhor. Quer dizer, a palavra profética é um enfeite. Ela não ensina. A palavra profética, ela desensina a pessoa. Ela deixa a pessoa mais burra. Então, como é que a mulher não pode ensinar, nem exercer autoridade de homem, esteja ela, porém, em silêncio? Então, quer dizer que o Novo Testamento piorou a situação. Débora ensinava, Débora exercia a autoridade, que antes era ocupada por homens, ela exerceu a autoridade de juíza. Então esse texto aqui está estranho. Quer dizer,
está contrariando a própria palavra. Por isso que os ímpios dizem assim, a Bíblia, eles chamam a Bíblia, a Bíblia está cheia de contradição. Mas será que essa contradição está no original, nos textos, nos outros manuscritos, ou é nessas traduções mal feitas? Que uma parte diz uma coisa, outra parte diz outra. Então, depois nós vamos também estudar isso aqui, para entender como é que está esse texto, lá no aramaico, lá na Peshita, para a gente entender um pouco sobre isso. Mas antes de nós entrarmos nisso, vamos ver aqui algumas questões aqui importantes em Atos. Vamos para Atos, ver alguns capítulos. Eu vou falar bem rápido, vocês anotem. Atos 1,14. Atos 1,14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Miriam, mãe de Yahoshua, e com os irmãos dele. Então, as mulheres estavam ali também em oração. E as orações, meus irmãos, não eram só silenciosas, não. Orações coletivas também. Vamos para o capítulo 16 de Atos, verso 13 e 14. Então, Atos 16, 13 e 14. No sábado, no Shabat, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, vai agora ensinar, né? Falamos às mulheres que ali tinham concorrido. Então, ali tinha um grupo de mulheres, só tinham mulheres, e elas estavam ali em oração. E aí Shaul encontrou, e aí Shaul vai sentar, que vai ser uma posição para ensinar, e vai ensinar essas mulheres. No verso 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Elohim, nos escutava. E ele abriu o coração para atender às coisas que Shaul dizia. Agora veja o capítulo 17, verso 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Shaul, a Paulo e Sila, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres nobres. Então, muitas mulheres nobres também abraçaram a fé no Messias. Verso 12 do capítulo 17 de Atos. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Vemos aqui o papel importante aqui das mulheres. No capítulo 17 ainda, verso 34, diz: houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares, e com eles outros mais. Então, vemos aqui essa mulher. Então, quando diz assim muitas vezes o nome, é uma mulher de grande posição, importante. No capítulo 18, verso 2 de Atos, Atos 18, 2, lá encontrou certo judeu, um erudim chamado Áquila, natural de Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio, o imperador, decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Então, por isso que Áquila e Priscila saíram de Roma. E aí agora encontrou com Shaul. Shaul então se aproximou-se deles. E aí depois vai se falar também em outros textos sobre Priscila e Áquila, em outros textos, pessoas de grande importância, inclusive ali Priscila. E chega até ponto de ser chamada na carta aos Romanos, invertido. É chamado em Romanos, capítulo 16, verso 3, diz assim: saudai Priscila e Áquila. Então, sempre anunciava primeiro o nome do homem, depois da mulher. Quando havia uma inversão, era porque essa mulher tinha se destacado, ocupado uma posição muito importante. Então, aí era que se invertia. Então, nós vemos aqui isso acontecer. E Priscila, ela era cooperadora em Yahoshua HaMashiach. Mas vamos ver outras mulheres aqui em Romanos, no final da carta de Romanos, no capítulo 16, há vários versos falando de várias mulheres, então mostrando essa importância dessas mulheres nas congregações. Veja aqui no verso 1: recomendo-vos a irmã Febe, que preside a Querilá de Secreia. Ela aqui está traduzido como quem serve, mas é no papel de presidir, no papel de que ela está ali à frente daquela congregação. E a irmã Febe, tá? Isso aí você pode olhar lá, até mesmo no grego, você pode encontrar lá esse termo que colocou aqui, servindo. Aí botaram servindo para esconder o papel de Febe, né? Mas aí você olha lá no
no grego, como é que está o termo. O verso 2, ainda em Romanos 16, todos que eu vou agora dizer aqui é em Romanos 16, verso 2. Para que recebais no Senhor como convém aos kadoshim, aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, de mim inclusive. Então ela ocupava um papel muito importante. Tá? Ela cuidava até mesmo do próprio Shaul. E aí o verso 3 vai falar lá para saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores no ungido Yahushua. Então aqui vai colocar Priscila em primazia na frente. O verso 4 vai dizer assim: os que falando de Priscila e Áquila, né, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Então imagina como era corajosa Priscila, arriscando a própria cabeça por Shaul. E isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as congregações dos gentios, todas as querilotes dos gentios. Que maravilha a coragem de Priscila e de Áquila. Verso 5. Saudai igualmente a congregação que se reúne na casa deles. Então havia ali uma querrilá que se reunia na casa de Priscila e Áquila. Então era Priscila e Áquila que cuidavam deles. Saudai, meu querido Epeneto, primícias da Ásia para o ungido. O verso 6. Saudai Miriam, Maria, que muitos trabalhou por vós. Então veja que uma mulher ali trabalhando ali na querrilá. E o verso 7. Saudai Andrônico e a Júnias. E Júnias é um nome feminino no grego. Meus parentes e companheiros de prisão, os quais são apóstolos notáveis. Só que foi traduzido por muitos assim, ó, são notáveis entre os apóstolos, como se os apóstolos gostavam muito deles, para esconder que Júnia e Andrônico eram apóstolos. Então, se esse casal eles eram apóstolos, quer dizer que Júnia também era uma apóstola, ou seja, uma emissária, uma shalia. Então, até mesmo no próprio grego, vai trazer isso. Então, olhe no grego, olhe no aramaico, eles são notáveis apóstolos, ou seja, entre os apóstolos, eles se destacam como apóstolos. E estavam no Messias antes de mim. Então, eles já serviam o Messias como emissários do Messias antes de Paulo ser apóstolo. Júnia já era uma emissária. E nós vimos que a primeira a anunciar o Messias ressuscitado, a ser enviada, que a palavra apóstolo é enviado. Então, a primeira a ser enviada a anunciar o Messias ressuscitado foi Miriam de Magdala, Maria Madalena. E foi enviado pelo próprio Messias. Deixa eu estar postando aqui. Bem, e aí continua falando aqui ainda em Romanos capítulo 16 de outras mulheres muito importantes, estão a ponto de chamá-la pelos nomes. Então isso era de grande honraria e destaque. Diz assim, capítulo 16, verso 12. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalhavam no Senhor. Então elas trabalhavam, né, no Senhor. E como é que as mulheres então trabalhavam no Senhor? Não tinha templo. Para dizer que a mulher ficava era varrendo, limpando o banco. As reuniões eram nas próprias casas. Elas serviam ao Senhor levando a palavra, como Miriam de Magdala, como Maria Madalena, anunciando o Messias ressuscitado. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor.
E aí vai falar o verso 13: saudai Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Filolo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os Kadoshim que se reúnem com eles. Então vemos aqui Shaul honrando diversas mulheres na congregação. Então vemos que há um equívoco em alguns grupos ao usar textos deturpados de Paulo, de Shaul, traduções mal feitas. Vejam que o próprio Shaul, o próprio Paulo, fala em Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Para quem quer fazer essa divisão entre homem e mulher, no sentido de que uns podem servir ao Senhor de uma maneira, mas as mulheres não podem, elas têm que estar caladas. Imagine. Olha o que é que Gálatas 3:28 diz. Desta maneira, não há judeu nem gentio, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um no Messias Yahushua. Então, no Messias Yahushua, nós não fazemos acepção de pessoas, porque o Senhor não faz. Então, por que você vai fazer acepção de pessoas, dizendo então que ali na sua congregação só o homem ensina, a mulher não? Então, você vai ver que o próprio Shaul disse que não é assim, que no Messias todos são um no Messias. Não tem essa divisão. O próprio Kefa vai dizer que o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Ele usa quem ele quer. E ele derrama a sua arua sobre filhos e filhas, sobre servos e servas, e todos esses profetizam. Então, nós vamos ver que tem textos de Paulo mal traduzidos. E tem pessoas que às vezes usam até determinados textos para poder humilhar as mulheres. Agora veja, o próprio Paulo, em Efésios 5:25, diz assim: marido, Efésios 5:25, marido, amai vossas mulheres, como também o Messias amou a Querrilá e a si mesmo se entregou por ela. Então, olha só, o que é que Shaul está dizendo? O marido e a esposa é comparado ao Messias e a Querrilá. Então, a Querrilá está sendo comparada com a esposa. E a Querrilá é feita de homens e mulheres. Então, para que os homens entendessem a importância da mulher, o Senhor vai revelar que para ele a Querrilá é a sua esposa. Então os homens tinham que tratar bem as suas esposas, porque na Querrilá ele ocupava o papel, fazia parte da esposa do Messias. Então aquilo que ele ia querer que se fizesse com ele, ele iria fazer também com a esposa, porque ele saberia que o Messias tem a Querrilá como esposa. Então, na Querrilá, ele ocupa o papel de esposa, porque é a esposa do Messias. Então, ele ia entender que ele ia ter que tratar bem a esposa dele, assim como o Messias trata bem a sua esposa, que é a congregação, inclusive esse próprio irmão, que faz parte da congregação, faz parte da esposa do Messias. Então, precisamos entender bem esses textos, né, das Escrituras, para dar a honra devida que a mulher tem que ter. E é interessante que na primeira carta de Kefa, capítulo 3, verso 7, primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, diz assim: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais sensível, mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois justamente herdeiros do mesmo favor imerecido, para que não se interrompa as vossas orações. Então, as orações dos homens podem ser interrompidas caso eles tratem as mulheres da forma diferente que o Senhor quer tratar. Então, o Senhor quer tratar que as mulheres profetizem na congregação, que elas ensinem a palavra, que elas tragam a palavra revelada, que elas ensinem a Torá, como foi com Débora.
Só que tem homens que querem impedir isso. E aí o que é que eles vão colher? Eles vão colher orações interrompidas. Eles vão colher orações interrompidas. Porque eles interromperam o agir do Senhor nas mulheres. Então eles também vão colher interrupção na oração. Ou seja, as orações não vão ser respondidas como eles achariam que seriam. Então é muito sério. Muito sério. Então, é importante nós entendermos isso, tá? Então, no próximo estudo que nós fizermos, nós vamos estar trabalhando sobre esses textos mal traduzidos de Shaul, de Paulo, que diz para as mulheres estarem caladas na igreja. Na realidade, esse texto de Romanos, tá? É o de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 14, verso 34 e 35. A partir do aramaico, ele seria assim, a partir do 33. Está falando ali de confusão dentro da congregação. Eu vou antecipar, só para você não ficar com muita curiosidade, mas nós vamos estudar melhor isso no próximo. Então estava tendo muita confusão na congregação. Então, Shaul vai dizer no verso 33, porque Elohim não é Elohim de confusão, mas sim de Shalom, como em todas as Kehilot, todas as congregações dos Kadoshim, dos santos. Elohim não é Elohim de confusão, é de Shalom. Mulheres, fiquem calmas na Kehilá. Não é permitido discutir na Kehilá. Então a palavra que está aí falar, na verdade, é discutir, brigar, falar em alta, falar asperamente, brigar, discutir, bater boca, conforme afirma a Torá. Então a Torá vai afirmar sobre o quê? Sobre o Shalom, sobre as coisas serem feitas de forma no Shalom. Não é para serem feitas as coisas do Senhor na forma da gritaria. Então a Torá ensina que não é assim, é através do ensino, não é do bate-boca. Se desejam ensinar algo em vossos lares, seja em paz com vossos maridos. Então não é para trazer um ensino de uma forma de uma discussão, um bate-boca, porque o marido não vai entender daquela, não vai receber, vai bloquear. Vergonhoso é para Kehilá a briga, o bate-boca, o lavar de roupa suja na Kehilá. Então o que é que estava acontecendo e que às vezes acontece e a gente precisa tratar é o seguinte: em muitos lugares as mulheres não tinham voz, mas na congregação elas tinham voz, elas podiam profetizar, elas podiam ensinar a palavra. E aí o que é que estava acontecendo? Já que agora elas tinham voz, existiam algumas mulheres que estavam extrapolando. Elas estavam trazendo problema de família, problema do lar com o marido, e jogando no ventilador na hora de trazer o ensino, a palavra, a profecia na congregação. Aproveitava e ali ela expunha o marido e trazia ali confusão. E Elohim não é Elohim de confusão, é de Shalom. Então o lugar de lavar roupa suja é em casa. Então aí de repente estava se trazendo um ensino ali, aí ela começava a trazer: ah, mas meu marido lá em casa não faz assim. Ah, mas meu marido, tá vendo fulano, que não é assim que você está fazendo como deveria? Então isso não pode acontecer na Kehilá, irmãos. E tem acontecido. E precisamos tratar isso. Então, de repente estava sendo trazido um ensino, aí a mulher: tá vendo fulano, tá vendo meu marido, que eu lhe disse, eu lhe falei, aí agora você tá vendo, toma essa na sua cara aí agora, ó. Tá vendo aí, eu lhe falei, eu lhe expliquei lá, mas aí você não quis me ouvir, aí agora aí coisa boa, tá vendo? Então esse papel não pode acontecer. Não, as coisas não são assim. Então é isso que Shaul está chamando a atenção, que isso não deve ser feito. O lugar da Kehilá não é para bater boca. As coisas têm que ser tratadas em casa com a palavra. Então ela levasse a palavra e chegasse lá: tá, olha meu marido,
aconteceu aquilo naquele dia. Você está vendo a palavra que o Senhor trouxe para nós. Então vamos aqui orar, vamos buscar o Senhor conserto, vamos buscar aqui o Senhor a restauração. Mas na Keilah não era o lugar de você expor, de você humilhar seu marido. Então, e isso estava acontecendo. Por quê? Porque muitas não tinham voz lá fora e achou na Keilah oportunidade, então agora resolveu fazer daquilo ali um meio de expor. E não era dessa maneira. Então é nisso que esse texto precisam ser entendido. E o texto de Tiago, de Timóteo, 1 Timóteo 2, 11 e 12, que é mal traduzido, dizendo que a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, pois não é permitido a mulher ensine, nem tenha autoridade de homem, mas que esteja em silêncio, isso com base aí nessa tradução feita. A partir da Peshitta nós podemos ter a seguinte tradução: seja todo o ensinar da esposa com calma e com alegria. Então ela deve ensinar com calma e com alegria. Ela não deve ensinar batendo boca. Estou convencido, portanto, que a esposa não deve trazer queixa do marido. Ela não deve trazer roupa suja para a Keilah, para fazer ali exposição pública, no meio da reunião pública da Keilah. Mas ela deve ter calma. Então, existe um momento, um tempo determinado do Senhor para tratar todas as coisas. Então, tem que ter sabedoria, tá? Então, nós vamos aprofundar isso, estudo, no próximo estudo nosso que nós fizermos, sobre, dando continuidade não mais da Paraxá nós concluímos aqui, mas nós vamos trazer um estudo sobre o Messias e a mulher, como o Messias tratou a mulher, como ele rompeu com paradigmas da época, como ele deu honra às mulheres, então, como exemplo para nós. Então, nós vamos ter um estudo sobre isso, tá? Mas isso nós vamos fazer hoje à tarde. Então, hoje à tarde, às 3 horas da tarde, nós vamos estar trazendo essa continuidade desse estudo, mas aí não mais como uma paraxá, mas sobre o Messias e a mulher. Então, vamos estar agora nesse momento, concluindo com uma oração. Senhor, nos abençoe num Shabat, na Tua presença, um descanso, e que nós venhamos entender a importância da mulher, e que nesses últimos dias o Senhor derrama da Sua rua sobre toda a carne. O Senhor usa a todos, quem o Senhor quer. E que nós possamos entender isso. Em nome de Yahushua HaMashiach, amém. Shalom.